Fala pessoal, amigo do Bola Laranja, fã de basquete, fã de NBA, tudo bem com vocês? Eu, André Fantato, no ar, para mais uma edição do nosso resumão semanal, resumo da semana de número 11 da temporada regular 2024-2025 da NBA, tá? Tudo o que aconteceu, então, da última segunda-feira, lá no dia 30/12, ainda em 2024, até ontem, domingo, dia 5/1, os jogos, as notícias, tudo que rolou, então, a gente vai fazer o resumão aqui. E como vocês já estão vendo o banner aqui embaixo, ó, vamos falar do Thunder com 15 vitórias seguidas, bateu o Boston Celtics ontem. Também vamos falar do Shai Gilgeous-Alexander, né, que vem aí no ritmo para MVP mais uma vez, né? Já vou falar um pouquinho sobre isso também e da votação para o All-Star Game, né, os jogadores que já estão sendo mais votados pelo público ali. Certo? Antes de eu falar de tudo isso, pessoal, peço para vocês deixarem o like, né, e se inscreverem aqui no canal, né? E também ativar o sininho, 3 passos muito importantes para a gente seguir fazendo conteúdo aqui no Bola Laranja, beleza? E pedir para vocês também mandarem os comentários. É sempre importante para a gente, né, ter um termômetro aí e saber como estão indo as coisas aqui no canal, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, mandem nos comentários aí, certo? Vamos começar então, pessoal, com o Oklahoma City Thunder, de Shai Gilgeous-Alexander e companhia, né? Que foi eleito já o time da semana. E além de falar do time da semana, que é o Oklahoma City Thunder, eu quero, né, até me alongar um pouco mais aqui. Geralmente eu passo pelo time, né, falo como foi a semana do time, 4 jogos e 4 vitórias, mas eu quero me alongar um pouco mais, né, um time que bateu o atual campeão na data de ontem, né, um time que vem jogando muito bem, mesmo sem ser o segundo principal jogador, que é o Chet Holmgren, né, e esse cara da foto aí, que também vou falar um pouco mais daqui a pouquinho, né? Tá jogando demais. É um time extremamente aplicado, um time extremamente muito bem treinado. E a gente vê que os números falam por si só, né? É um time que tem a melhor defesa na NBA, com apenas 102,7 pontos sofridos para cada 100 posses de bola. Né? Então, a melhor defesa da NBA. E o oitavo melhor ataque, né? 114,8 pontos para cada 100 posses de bolas, o que dá um net rating, né? Que seria o diferencial ali entre a defesa e o ataque, de 12,1. Então, tem o melhor net rating da NBA, melhor até do que do Cleveland Cavaliers, né, que hoje é o líder no geral com 31 vitórias e 4 derrotas. O Thunder tem 30 vitórias e 5 derrotas. Então, realmente um time que está jogando fino da bola, né? São 15 vitórias seguidas, pessoal. Não é para qualquer um, né? Ainda mais você falando de um time jovem, né? Claro que já estão há alguns anos aí atuando muito bem e esse ano aqui se consolidando cada vez mais, né? E tem grandes chances de fazer uma boa corrida nos playoffs, né? Muito por causa desse da foto, mas também tem um bom elenco de apoio com o Lucas Dort, com a Andrew Wiggins, né? Desculpa, Wiggins, né? Não é Andrew Wiggins, é só o Wiggins, né? Aaron Wiggins, na verdade, e muitos jogadores importantes, aí Alex Caruso, Isaiah Hartenstein, muitos nomes fazendo a diferença aí. Então, um grande time, com um grande jogador e um grande elenco de apoio e um ótimo técnico também, Mark Daigneault fazendo um ótimo trabalho. A gente vê nesses números que eu falei aí. E defensivamente a gente sabe que é o que faz o time ganhar campeonatos, né? Claro que também não adianta ter um ataque muito ruim, mas é o oitavo melhor ataque, então a melhor defesa. Então o Oklahoma City Thunder eleito o time da semana e vem jogando o fino da bola. E aí a gente continua nessa mesma imagem que vocês estão vendo na tela aí, porque o jogador da semana tá aí também, ó, Shai Gilgeous-Alexander, né, com plus-minus de mais 13 nessa semana, então no tempo que ele ficou em quadra, o Thunder bateu os adversários por 13 pontos, né, e teve 33,8 pontos de média, 8 rebotes, 5,8 assistências, 5,3 rebotes, desculpa, são 33,8 pontos de média, 5,8 assistências e 5,3 rebotes, né? Eu falei 8 rebotes, são 5,3 e 52% de aproveitamento no geral e também para bola de 3. Então, uma semana excelente, né? Tiveram outros jogadores aí como o Darius Garland, que jogou muito bem, outros jogadores do Cleveland Cavaliers, Jarrett Allen, Evan Mobley, né? Todos eles com 4 jogos e 4 vitórias, assim como o Thunder, assim como o Shai Gilgeous-Alexander, que participou das 4 vitórias, mas realmente ele vem tendo uma temporada de MVP. Para mim, se terminasse hoje, ele teria que ser o MVP, né? Em alguns, até na corrida para MVP oficial lá do site da NBA,
colocam o Nikola Jokic em primeiro lugar, mas para mim não, para mim já teria que ser o Shai Gilgeous-Alexander. Tá jogando muito o menino, né? E a gente vê, né? Toda semana, já é a segunda, terceira vez que ele vence o prêmio de jogador da semana aqui do Bola Laranja, né? E olha, e sempre com esses números, né? Próximo dos 30 pontos, né? Quase 6 assistências, quase 6 rebotes, e sempre ali, muito eficiente, né? Porque a diferença é que o jogador, quando consegue ter uma semana assim, mas com aproveitamento ruim, né, arremessando muito, né, aproveitamento de 40%, 30% na bola de 3, não, ele é muito eficiente, né, mais de 50%, tanto no geral quanto na bola de 3. Então, por isso que eu coloco aqui o Shai Gilgeous-Alexander como o jogador da semana, o candidataço a MVP, né, jogador da semana de número 11 da temporada regular da NBA 2024-2025. Agora eu quero ir para o top 5 de times, né? O nosso Power Ranking aqui, os 5 times mais quentes do momento, né, na temporada. E quem entra em quinto lugar é o Houston Rockets, né, que bateu o Los Angeles Lakers ontem, né? Teve uma semana aí interessante o Houston Rockets, né? Com 2 vitórias e uma derrota. Tá? Então o Grizzlies sai, o Grizzlies acabou perdendo do Warriors e do Kings, né? O Grizzlies que era o quinto na semana anterior. O Grizzlies sai do nosso top 5 e entra o Houston, né? Claro que essas derrotas do Grizzlies pesaram um pouco, né? A gente sabe que o Warriors e Kings estão tendo dificuldades, né? O Kings melhorou um pouco, mas mesmo assim são times que estão abaixo ali. Então o Houston entra no top 5, né? Com 23 vitórias e 12 derrotas, é o terceiro colocado no Oeste, né? Também temos, então, em quarto, o New York Knicks, com 24 vitórias e 12 derrotas. O Boston Celtics, com 26 vitórias e 10 derrotas. O Oklahoma City Thunder, em segundo, com 30 vitórias e 5 derrotas. E em primeiro, Cleveland Cavaliers, com 31 vitórias e só 4 derrotas, né? Tanto Cleveland quanto o Thunder estão no pace aí para bater ali 70 vitórias, temporada regular impressionante. Então, times aí muito fortes, né? Nenhuma alteração do primeiro ao quarto. Primeiro Cleveland, segundo Thunder, terceiro Boston, quarto Knicks. E em quinto entra o Houston no lugar do Grizzlies. Então, no nosso Power Ranking, nosso top 5 dos times mais quentes da NBA nessa semana de número 11, beleza? Agora vamos para o outro lado da moeda, né? Os times e jogadores que não foram bem, né? Nessa semana de número 11. E o time que amassou o aro é o Minnesota Timberwolves. São 3 jogos e 3 derrotas. O Minnesota que tinha melhorado um pouquinho aí, né? Tinha conseguido voltar ao nível de atuação, né? Mas já caiu de novo, né? Tá em 10º colocado no Oeste, são 17 vitórias e 17 derrotas. Campanha bem mais ou menos, né? O time está se entendendo ainda, claro, mas enfim, né? Com a chegada de Julius Randle, mas o time não está bem, né? Não está conseguindo ter a consistência da temporada anterior. Vamos lembrar que eles não tinham um ataque bom na temporada anterior, mas tinham a melhor defesa da NBA, o que fez com que eles conseguissem chegar à liderança da Conferência Oeste. Já nessa temporada, eles têm a 8ª melhor defesa. Não é ruim, claro que não, mas eles têm o 21º melhor ataque. Então, o ataque do Wolves não melhorou da temporada passada para essa e a defesa piorou. Então, o time não está conseguindo ter o nível de atuação da última temporada e está ali no limbo, né, tentando brigar por play-in, enfim. Então, muito abaixo do que a gente imaginava, até por Anthony Edwards, né, o jogador que sempre traz aí bastante esperança, né, da gente ver o time brigando lá em cima. Então, time que amassou o aro aí, o Minnesota Timberwolves nessa semana de número 11. E para fechar, né, para acabar as coisas ruins que a gente fala aqui na semana, o jogador que amassou o aro foi o Devin Booker, tá? Só participou de 2 jogos do Suns, né? O Suns que perdeu 3 jogos aí, mas nos 2 jogos que participou foi muito mal e não tem conseguido, né, ajudar o Suns a sair dessa má fase. O Suns começou com 9 vitórias e 2 derrotas, né? Agora já caiu até para fora da zona de play-in ali, são 13 vitórias e 18 derrotas. Então, muito mal o Phoenix Suns. E o Devin Booker aí teve uma semana, 15 vitórias e 18 derrotas, né? Não 13. Teve uma semana com apenas 31% de aproveitamento no geral e 30% na bola de 3, plus minus de menos 8, tá? Então o Devin Booker não tem conseguido ajudar Kevin Durant e companhia ali a tirar o Phoenix Suns dessa fase ruim, né? Quando começou a temporada, todo mundo via, né, alguma esperança ali, Mike Budenholzer fazendo um bom trabalho, até eu falei bastante sobre isso aqui no canal, né, mas infelizmente o time caiu bastante de produção e essa semana foi bem ruim, né, claro que sempre falo isso aqui, tiveram outros jogadores que também tiveram aproveitamento ruim,
mas a gente, obviamente, vai cobrar mais daqueles que mais podem entregar, e o Devin Booker, a gente sabe o jogador que é. Então foi realmente muito mal. Jogador que amassou o aro na semana de número 11, Devin Booker, do Phoenix Suns. Algumas menções aqui, pessoal, até para fazer mais sentido os prêmios aqui, né? No jogador, no time, nos times da semana, na verdade, né? Tivemos também o Cleveland Cavaliers, que venceu todos os seus 4 jogos aí na semana, e o Sacramento Kings, que também teve 4 jogos e 4 vitórias, se recuperando muito bem aí nessa semana, tá? Assim como o Pistons, que venceu 3 jogos dos 3 que tinha. Então são algumas menções aí que eu faço para times que foram muito bem também, mas eu acho que o Thunder, né, se destacou mais até pela vitória sobre o Celtics, o momento que está, por isso que foi escolhido aí o time da semana. E do lado de lá, né, as menções não honrosas também, o Hawks, que acabou perdendo aí todos os 3 jogos na semana. É um time que vinha jogando melhor, né, mas foi uma semana bem ruim. E o Mavericks, que não tem conseguido se sustentar. Claro que está sem o Luka Doncic, né, o seu melhor jogador, um dos melhores jogadores da NBA hoje. O Kyrie Irving também teve um problema recente, mas é um time que chegou, né, à final da NBA na temporada anterior, e não foi só por causa dos 2 jogadores. A gente sabe que, né, eles são grande parte desse time, então o time não tem conseguido se encontrar. Então, uma menção honrosa aí das escolhas que eu fiz aqui para melhor e pior time e também jogador da semana, beleza? E para fechar, vamos falar de All-Star Game, né? A votação para o All-Star Game aqui, deixa eu colocar na tela para vocês verem então. Tá aí então, na Conferência Oeste, front court, né? Os jogadores que jogam ali de alas e também pivôs. O mais votado é Nikola Jokic, depois em segundo, Kevin Durant, e em terceiro, LeBron James, né? Aí seguido de Anthony Davis em quarto, Embiid em quinto, Şengün em sexto, Jalen Williams em sétimo, Andrew Wiggins em oitavo, Sabonis em nono e JJ em décimo. Tá? E no backcourt, né, os armadores, Shai Gilgeous-Alexander em primeiro e Luka Doncic em segundo, com Curry vindo só em terceiro, pessoal. Isso aqui me surpreendeu bastante, né? Óbvio que SGA e Luka estão jogando melhor, o Luka machucado agora, né, mas estão jogando melhor do que o Curry, e os times têm ajudado mais, mas até pela popularidade do Curry, né, ele é o terceiro aqui. Depois Kyrie Irving em quarto, Edwards em quinto, James Harden em sexto, Jamoran em sétimo, De'Aaron Fox em oitavo, Devin Booker em nono e Norman Powell em décimo. Aqui eu acho que tá tudo ok, né? A diferença mesmo é do Stephen Curry, né? Ficando de fora pelo público, né? Mas ainda, obviamente, tem a votação da imprensa e tal, então queria dar esse destaque aí. E na Conferência Leste, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum e Karl Anthony Towns, hein? Os 3 mais votados aí no frontcourt, que são pivôs e alas, né? Fechando com Banqueiro, Jaylen Brown, Jimmy Butler, Franz Wagner, Joel Embiid, Paul George e Evan Mobley, né? 3 jogadores aí interessantes. Seria legal ver alguém do Orlando, né? Que vem fazendo uma boa temporada, mas acho que esses 3 nomes realmente estão muito bem. E aqui, né, nos armadores, uma grata surpresa, né? LaMelo Ball, mais votado, né, entre os armadores aqui na Conferência Leste, seguido de Donovan Mitchell, né, que é o segundo. Então seriam os 2 armadores selecionados pelo público somente, né? Mas lembrando que não é só a votação do público que conta, né? Depois Damian Lillard, Jalen Brunson, Trae Young, Cade Cunningham, Tyrese Maxey, Jordan Poole, Tyler Hero e Derek White, fechando os 10 mais votados então nos armadores. Dando uma passada pela votação aqui do All-Star Game, manda nos comentários aí se gostaram também dessa votação. Beleza, pessoal? Fechamos então mais um resumão da semana. Falamos bastante aqui do Thunder, do Shai Gilgeous-Alexander, passamos um pouco pela votação do All-Star Game. Agradeço a vocês. Se chegou aqui até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um agradecimento especial para Utopia Streetwear, nosso patrocinador, e também Shooting Star Jerseys, nosso outro patrocinador. Para encontrar o link deles, só procurar aqui na bio do YouTube que vocês vão encontrar, assim como o nosso programa de apoiador, apoia.se/bola laranja. Entre lá e dê uma força pra gente, beleza? Vejo vocês então essa semana ainda para o nosso podcast, para outros vídeos, e semana que vem de volta com o resumão. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!